Pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula de algoritmos e lógica de programação. Espero que o áudio esteja tudo bem, é a minha primeira vez usando esse aplicativo, então vamos ver no que dá aqui, que a gente tem que se virar nesse período de coronavírus, na verdade? Então, vamos lá. Na nossa última aula a gente viu alguma coisa sobre proposições e operadores de proposições, então trouxe aqui alguns exercícios para a gente ver se está tudo bem, para a gente dar uma retomada aí nesse conceito. Então vamos lá. Esse primeiro exercício que eu trouxe aqui é de um concurso público, tá, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E a primeira coisa que ele dá para a gente aqui é uma tabela da verdade com alguns símbolos que a gente não viu. Então esse símbolo aqui é o mesmo que aparece aqui também, ó, e aqui é a mesma coisa que o símbolo de negação, ou seja, o símbolo de não. Então se eu dou uma operação com uma proposição assim, isso quer dizer a mesma coisa que não P. Tá? Então é a única coisa diferente aqui que é o símbolo que é utilizado em algumas referências aqui, ele usa esse símbolo ao invés desse. Eu vou continuar escrevendo esse símbolo aqui, que foi como a gente viu, é como está no material de vocês, mas caso vocês vejam esse símbolo por aí, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, o que ele fala? Ele dá aqui a tabela da verdade pronta aqui para a gente, já essas duas primeiras colunas, e ele fala, ao se preencher completamente e corretamente a tabela, ele quer o número de F, ou seja, o número de falsos, que vai ser encontrado aqui na conclusão dessa última coluna. Ou seja, não P ou não Q. Tá, então a gente vai fazer aqui, como ele já deu a tabela verdade para a gente montada, a gente sabe que a gente tem que ver cada partezinha dessa estrutura aqui separadamente para que no final a gente consiga juntar. Então vamos lá. Vamos preencher a primeira linha aqui com calma, direitinho, e as próximas linhas a gente faz um pouco mais rápido. Então, ó, primeira coisa, na possibilidade em que P e Q é verdadeira, então vamos lá. O que acontece com não Q? Se Q é verdadeiro, então não Q com certeza é falso. Então a gente vai colocar um falso aqui, certo? E agora aqui a gente tem a partezinha que é P ou não Q. Lembra que esse ou aqui, ele só fica verdade se ou P ou Q for verdade. Então, se eu tiver ou P ou Q verdadeiro, eu não preciso nem analisar mais nada, eu já coloco o verdadeiro aqui. Então, vamos lá. Como a gente tem P e não Q, a gente vai ter que analisar essa e essa coluna, certo? Então, vamos lá. Como na primeira linha aqui a gente tem que P é verdadeiro, eu não preciso nem ver o que acontece com não P, porque isso daqui vai ser verdadeiro, porque um desses dois aqui com certeza é verdadeiro, então a gente não precisa nem olhar o outro, tá? Então tá aqui. Aí por último, a gente tem aqui a ideia de não P ou não Q, ou seja, não essa coisa aqui, e essa coisa aqui foi o que foi calculado nessa coluna, certo? Então, como essa coisinha aqui é verdadeiro, então quer dizer que não essa coisa tem que ser falso. Então, a gente já tem aqui um falso nessa coluna, então pelo menos um aqui vai ser, e a gente sabe que D a gente vai excluir da nossa alternativa porque é zero, então já deu pelo menos um. A gente vai fazer a mesma coisa com as próximas linhas, então vamos lá. Se Q na segunda linha aqui é falso, então quer dizer que não Q é verdadeiro. E se não Q é verdadeiro, quer dizer que essa coisa aqui, ou seja, P ou não Q, como um dos dois é verdadeiro, na verdade aqui os dois são verdadeiros, então quer dizer que essa coisa aqui também vai ser verdadeira. E se essa coisinha aqui for verdadeira, quer dizer que não essa coisa tem que ser falso, ou seja, eu estou negando sempre essa última coluna aqui nessa coisa final aqui, nessa resposta que a gente precisa fazer, certo? Bom, vamos lá. Na terceira linha aqui, então, como Q é verdadeiro nessa coluna, então quer dizer que não Q vai ter que ser falso. E se não Q é falso, o que a gente tem que responder aqui, P ou não Q. Um dos dois tem que ser verdadeiro, e nessa terceira linha aqui, nenhum dos dois é verdadeiro, então quer dizer que esse ou aqui vai ter que ser falso. E se esse ou aqui é falso, quer dizer que não essa coisa aqui, ou seja, não isso daqui, vai ter que ser verdadeiro, certo? No último aqui, como o Q é falso,
Então, não que vai ter que ser verdadeiro. E aí, com isso, P ou não que, um dos dois aqui tem que ser verdade. Então, como um dos dois é verdade, essa coisa aqui vai ter que ser verdadeira, certo? E aqui no final, não essa coisa, ou seja, não essa coisinha aqui. Como essa coisa é verdadeira, então quer dizer que não essa coisa vai ter que ser falso, certo? Então, com isso, a gente conseguiu preencher aqui toda a tabela da verdade, certo? E a gente já consegue responder que tem 1, 2, 3 falsos. Então, com isso, a resposta aqui é a alternativa B. Tudo bem? No nosso segundo exemplo aqui, que também é um concurso público, tá? Para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a gente tem aqui a tabela verdade dessa coisinha aqui. Então a gente tem que ver a tabela verdade dessa coisa. Então por isso a gente tem que analisar o que acontece com o P, o que acontece com o Q, tá? O que acontece com o não. Opa, corrigindo aqui. O que acontece com P ou Q, certo? O que acontece com não P ou Q, certo? E no final, essa implicação final aqui. Então a gente precisa ver todas essas tabelas, todas essas colunas da tabela da verdade. Então eu construí aqui uma tabela verdade para a gente. Então vamos lá. Como aqui a gente não tem a tabela verdade, a gente tem que colocar aqui P e Q, que são as proposições básicas. A gente vai colocar aqui todas as possibilidades que podem acontecer com P e Q. Então vamos lá. P pode ser verdadeira e Q pode ser verdadeira. P pode ser verdadeira e Q pode ser falsa. Então eu já analisei aqui todas as possibilidades quando P é verdadeira. O que agora eu vou ter que fazer, a mesma coisa, analisar quando P for falso. Então quando P é falso, Q pode ser verdadeiro, e quando P é falso, o Q pode ser falso também. Então aqui, essa primeira coisa aqui, a gente sempre coloca todas as possibilidades de... Então, todas as possibilidades, que são possibilidades, que são as proposições básicas aqui, que elas podem assumir qualquer valor. Teoricamente, a gente não sabe quais são os valores que elas podem assumir. E a partir de agora, a gente preenche a tabela da verdade, né, baseando toda a nossa conta aqui na lógica, né, dos operadores aqui. Então, como aqui tem P ou Q, então quer dizer que isso aqui vai ser verdade quando ou P ou Q for verdadeiro. Então, como a gente tem aqui as duas coisas verdadeiras, a gente vai colocar aqui verdadeiro. Bom, na próxima coluna aqui, o que a gente tem? A gente tem não P ou Q. Então, como P ou Q era verdadeiro, então quer dizer que não P ou Q vai ter que ser falso. E agora nessa última coluninha aqui, o que acontece? A gente tem aqui o símbolo daquela implicação. E eu não sei se vocês lembram o que acontece na implicação, mas essa implicação aqui a gente tinha essa distribuição aqui na tabela verdade. Então se a gente tivesse A implica B, a gente tinha que analisar as possibilidades para A e as possibilidades para B. E isso dava sempre verdadeiro, né, mas com uma única opção, que quando o A fosse verdadeiro e o B fosse falso, era a única possibilidade que essa frase aqui, essa proposição, essa implicação aqui fosse, é o único jeito que ela vai ser falsa. Fora isso, qualquer outra possibilidade, a operação aqui vai ser verdadeira. Então a gente tem aqui verdadeiro, verdadeiro, a gente pode ter aqui verdadeiro, falso, a gente pode ter aqui falso, verdadeiro, e a gente pode ter aqui falso, falso. O que acontece com essa frasezinha aqui nesses casos? Se as duas fossem verdadeiras, então quer dizer que essa coisa aqui é verdadeira. Se o A fosse verdadeiro e o B fosse falso, quer dizer que essa implicação aqui é falsa. E nos dois casos aqui, se o A for falso, você não precisa nem analisar o B, essas duas coisas aqui sempre produzem proposições verdadeiras. Então,
a gente vai tentar adaptar essa coisa aqui para esse nosso caso aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a primeira coisa aqui, ó, que é o não P ou Q, sendo falso. Então, a gente cai em um desses dois aqui. Não precisa nem olhar o resto, não precisa nem olhar o que acontece com o Q. Como a primeira coisa já é falsa, quer dizer que isso daqui com certeza vai ser verdadeiro. Certo? Vamos para a segunda linha, vamos preencher essa segunda linha aqui da mesma forma. Então, para ver P ou Q, então quer dizer que eu tenho que analisar P ou Q. Um desses dois precisa ser verdadeiro, então como um desses dois é verdadeiro aqui, P é verdadeiro, então quer dizer que P ou Q vai ser verdadeiro. Aqui a gente tem não P ou Q. Como esse era verdadeiro, então não P ou Q vai ter que ser falso. E aí aqui a gente vai cair na mesma coisa da linha de cima. Como essa primeira coisa aqui, não P ou Q, nesse caso aqui é falso, então quer dizer que essa implicação vai ter que ser verdadeira. Não precisa nem olhar o que acontece com o Q. Vamos para a próxima agora. Então aqui, P ou Q vai continuar sendo verdadeiro, certo? Se P ou Q vai continuar sendo verdadeiro porque um desses dois aqui é verdadeiro, quer dizer que não essa coisa, ou seja, não essa coluna, vai ter que ser falsa. E se essa coisa é falsa, então, de novo, a gente cai nessa implicação em que a primeira coisinha aqui da implicação é falsa. E se a primeira coisinha aqui é falsa, essa coisa sempre vai ser verdadeira. E na nossa última linha, a gente tem P ou Q. P ou Q, nesse caso, vai ser falso, porque a gente não tem nem P e nem Q sendo verdadeiros. Então, essa última coisinha aqui vai ser falsa. E aí a gente tem não P ou Q. Não P ou Q, como é falso, quer dizer, P ou Q, como é falso, não P ou Q vai ter que ser verdadeiro. Agora aqui a gente tem que analisar. Por quê? A gente cai no caso em que não P ou Q, ele é verdadeiro. Então, a primeira coisinha aqui da nossa implicação está sendo verdadeira. Então, quer dizer que acontece um desses dois casos aqui, ó, que a gente viu aqui em cima. Certo? Então quer dizer que agora eu preciso analisar o B para ver o que acontece. No nosso caso, o B aqui é o nosso Q. Então o que a gente tem? A gente tem uma coisa verdadeira implicando uma coisa que é o Q, que é falso. Então no nosso exemplo aqui, a gente tem uma coisa dessa forma. Uma verdadeira implicando uma falsa. E uma verdadeira implicando uma falsa, isso não é verdade. Então quer dizer que na nossa última linha aqui, essa frasezinha lógica para a gente vai ser falsa. Então a gente precisa olhar agora para ver qual alternativa corresponde ao nosso caso. Então, ó, a tabela verdade da fórmula tal só é falsa quando P e Q são falsos. Então, P e Q são falsos, e ela só é falsa nesse caso. Então, a alternativa A aqui já é a verdadeira. Eu não precisaria nem olhar as outras alternativas aqui, mas eu queria comentar somente essas duas coisinhas aqui, para efeito aqui, para completar esses dois conceitos. O que é uma tautologia e uma contradição quando a gente olha para essa tabela verdade aqui? Uma tautologia é quando a nossa conclusão aqui, ó, nossa última coluna, a gente só tem verdades. Ou seja, independentemente do que acontecer aqui, a gente sempre vai ter verdade. Tá? Então isso é uma tautologia. Nesse caso não foi uma tautologia porque tem um falso aqui. E o que é uma contradição? Uma contradição é o contrário da tautologia. É quando a nossa última coluna aqui só tem coisas falsas. Ou seja, independentemente do que aconteça aqui nessas colunas anteriores, a nossa conclusão, a nossa frase que a gente quer analisar aqui, sempre vai ser falsa. E nesse caso não é, porque tem algumas verdades no meio do caminho. Tá? Então, por isso que não acontece nem o B e nem o C. Certo? E a D e a E aí é só ver que quando isso aqui acontece, não é exatamente o que está falando aqui na alternativa. Então é simplesinho de ver que a D e a E não são verdadeiras. Trouxe um último exemplo aqui para a gente falar ainda da tabela verdade. É um outro exercício de concurso aqui do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal para o cargo de assistente administrativo. Mas enfim, vamos lá. O que ele fala? Considerando que Mário seja assistente de tecnologia da informação de determinado Conselho Regional de Medicina, e a seguinte proposição a respeito das atividades de Mário, no referido órgão P.
Mário dá suporte à sala de treinamento e executa scripts de atualização do banco de dados. Julgue os itens a seguir. Simbolizando P por A e B. Ou seja, a gente tem aqui isso aqui seria a nossa proposição A. E esse daqui, ó, seria a nossa proposição B. Por isso que ele usa aqui o símbolo E. Então, quer dizer que a gente vai analisar A e B, certo? Então, por isso que ele chama essa situação aqui do Mário de P, certo? O que ele quer que a gente faça? A negação da proposição P. Então, ele quer que a gente analise a negação da proposição P. Ele fala que isso aqui vai ser chamada de R, certo? Ele fala aqui o que seria a proposição R. Mário não dá suporte à sala de treinamento e nem executa scripts de atualização, cuja tabela da verdade é essa daqui. Então, ele só quer saber, eu não coloquei aqui o resto da questão, mas teoricamente é só para saber se essa tabela verdade está certa ou errada, tá? Mas é isso que ele pergunta nesse caso, tá certo? Então, ele quer que a gente analise isso daqui, que ele chamou de R. Então, quer dizer que esse R aqui a gente pode trocar por não P. E não P a gente pode imaginar que é não A e B. Então, a gente precisa fazer a tabela verdade para analisar A e B. A gente vai ter que analisar A e B, certo? E a gente vai ter que analisar não A e B. Então, eu preparei no próximo slide aqui uma tabela verdade pronta. Então, já vou trocar aqui. Que está aqui, ó. Então, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar o que acontece com A, o que acontece com o B, o que acontece com A ou B, ou não, tá? Desculpa. Aqui é E. E a gente vai ter que analisar o que acontece com não A e B, certo? Então, lembra que A e B ele chamou de P, e isso daqui seria a negação de P, que ele chamou de R. Então, o que ele perguntou é se o que vai aparecer aqui nessa última coluna vai ter que ser essa coisinha aqui. Ou seja, a gente tem que comprovar se aqui vai ter que aparecer F, F, F e V no final. Então, vamos lá. A gente tem que começar com as nossas proposições básicas aqui, que elas podem assumir tanto verdades ou verdadeiras ou falsas. E como a gente não sabe quais são as afirmações, a gente vai distribuir aqui todas as possibilidades. Eu comecei ali com uma coisinha errada, não está errado, mas pode começar com aquela sem problema nenhum, mas só para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar primeiro V e V. Tá? Na próxima eu vou colocar V e F, depois vou colocar F e V, e por último F e F. Então aqui são todas as possibilidades que podem acontecer com A e B. Então isso aqui no nosso problema, o que está acontecendo? A gente está analisando o que acontece com a afirmação P, ou seja, se isso aqui é verdade e isso daqui é verdade. Então no nosso primeiro caso aqui, só para a gente contextualizar com o nosso problema, quer dizer que sim, o Mário dá suporte à sala de treinamento e sim, o Mário executa scripts de atualização. Por exemplo, nessa terceira linha aqui, o que aconteceria? Está dizendo que Mário não dá suporte às aulas de treinamento, mas ele continua executando os scripts de atualização. Tá? Então, isso daqui a gente vai analisar essas afirmações aqui, não quer dizer que isso aqui acontece com o Mário. Tá? Então, a gente vai ver todas as possibilidades que podem acontecer, que ele pode ou não fazer esse tipo de coisa aqui. Tá bom? Então vamos lá, para a gente ver aqui o que aconteceria com P, ou seja, o que aconteceria com essa situação aqui usando o conectivo E, tá? Então a gente vai colocar aqui que se a gente usar o conectivo E, os dois precisam ser verdadeiros, certo? Então para que a gente coloque o V aqui, tanto A quanto B precisa ser verdadeiro, então quer dizer que aqui é verdadeiro porque tanto A quanto B é verdadeiro, certo? E aí a gente tem aqui não A e B. Como A e B é verdadeiro, então quer dizer que não essa coisa vai ter que ser falso. Então a gente já tem um falso aqui, que por enquanto deu certo. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem que A é verdadeiro e B é falso. Mas aqui como a gente quer ver o A e B,
A e B só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, como um é verdadeiro e o outro não, quer dizer que essa coisa aqui vai ser falsa. E se essa coisa aqui vai ser falsa, isso daqui já torna verdadeiro. Porque se A e B é falso, não essa coisa, ou seja, não A e B, vai ter que ser verdadeiro. Tá? E aí a gente já percebe que não bateu com a nossa tabela. Então, essa tabela verdade está errada. Mas vamos terminar aqui, né, só para efeito de completude aqui da tarefa. Então, se a gente tiver aqui o A falso e o B verdadeiro, como a gente não tem os dois verdadeiros, A e B vai ter que ser falso. E se A e B vai ter que ser falso, quer dizer que essa coisa aqui, lembra sempre, o não sempre vai trocar a coluna que a gente tem. Então, como esse é verdadeiro, não essa coisa, ou como esse aqui é falso, não essa coisa, vai ter que ser verdadeiro. E no nosso terceiro aqui, a gente tem que tanto A quanto B é falso, então quer dizer que A e B é verdadeiro? Não, não é verdadeiro porque os dois teriam que ser verdadeiros. Então quer dizer que a gente tem um falso e por último aqui a gente tem um verdadeiro também. Tá? Então o que acontece é que essa linha também foi errada aqui no nosso R, na nossa frase R, e com isso a tabela verdade não está correta. Eu só esqueci de colocar o final aqui da questão, mas era a única coisa que ele perguntava se estava certo ou errado, e nesse caso não está certo. Tudo bem? Bom, então com isso a gente finaliza aqui essa revisãozinha da nossa primeira aula, e a gente vai para a segunda aula. Tá? Nossa segunda aula a gente começa a ver o que acontece com os algoritmos. A gente vai começar primeiro fazendo alguns esboços de algoritmo para depois conseguir fazer a programação de fato em uma linguagem de programação que a gente vai escolher. No caso, a gente vai fazer a programação em C, mas por enquanto a gente não vai focar em linguagem alguma, a gente vai focar em estudar algoritmos, ou seja, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos para fazer alguma tarefa. Tá? Então, coloquei aqui exemplos de receita culinária ou uma troca de pneu, tá? Ou algumas outras atividades que você pode fazer no cotidiano. No caso de uma receita culinária, você precisa obrigatoriamente fazer algumas coisas antes de outras. Tá? Então, vou imaginar que você está fazendo um arroz. Então, com certeza, você vai ter que ligar o fogo alguma hora. Tá? Então, você vai ter que ligar o fogo a alguma hora para continuar fazendo a nossa receita. Então, a ideia é que se você esquecer de ligar o fogo, ou se você ligar o fogo lá no final, depois que você já tiver tirado o seu arroz do fogão, por exemplo, o seu arroz não vai ficar pronto, certo? Então aqui o que a gente precisa entender é que algoritmo é uma sequência de passos que a gente precisa tomar para que a gente consiga chegar com sucesso numa determinada tarefa. Tá? Então imagina que o que eu comentei agora, uma dessas tarefas seja tirar o arroz do fogão. Com certeza, tirar o arroz do fogão tem que vir depois de ligar o fogo, porque seu arroz não vai cozinhar. Tudo bem? Então, por isso, a gente tem que imaginar que quando a gente pensa em algoritmos, a gente está focado em pensar em uma ordem de passos. Tá? A ordem de passos vai ser importante, e isso quando a gente levar para programação em C, que a gente vai ver, ou qualquer outra, né? Mas como a gente vai ficar focado na nossa programação em C, isso vai ser extremamente importante, porque a gente vai ter que fazer algumas coisas antes, porque senão o nosso programa não vai funcionar. A gente não vai conseguir fazer a nossa tarefa com a programação que a gente deseja. Tá bom? No caso aqui também, de uma troca de pneu, só para ficar mais claro, a gente precisa fazer alguns passos antes. Então a gente precisa levantar o carro, desaparafusar o pneu, ou a roda, tirar o pneu, colocar o pneu novo e abaixar o carro. Não dá para fazer a troca de um pneu de um carro sem querer levantar o carro. E não dá para fazer a troca de pneu do carro sem desaparafusar o pneu. Tá? Então por isso que a gente precisa pensar exatamente numa sequência de passos que a gente precisa tomar para fazer essa tarefa aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser pensar nessa sequência de passos, e a gente já vai começar a estruturar algumas coisinhas com algumas linguagens, com alguns códigos, com alguns símbolos,
que a gente vai usar lá na frente, quando a gente voltar a falar em programação em C. Tudo bem? Então vamos lá. A lista completa, então, se a gente for imaginar aqui, ó, essa lista completa que você vai tomar aqui para fazer o arroz, ou a lista completa aqui que você vai fazer para fazer o pneu de carro, para trocar o pneu do carro, pode ser chamado de algoritmos, tá? Então é uma sequência de passos que realiza determinada tarefa, tá? E o que é importante fazer aqui? É importante a gente imaginar que nem sempre esse algoritmo é único. Tá? A gente pode ter muito bem aqui uma troca de alguns passos, tá? E a gente pode continuar ainda fazendo a tarefa. Tá? Então aqui você pode, por exemplo, colocar, sei lá, um tempero, tá? O alho antes do sal, ou o sal depois do alho. Tá? Então aqui você pode trocar algumas tarefas e continuar fazendo um arroz bom. Então continuar fazendo ainda com sucesso a sua tarefa. Aqui também você pode levantar o carro e desaparafusar, ou você pode desaparafusar o pneu e depois levantar o carro. Lógico, né? Desaparafusar, mas não tirar a roda, né? Enfim. Então, aqui talvez não fique muito seguro você fazer esse tipo de coisa, mas só para você entender que você pode, às vezes, trocar alguma ordem aqui de um passo para fazer uma determinada tarefa que também não vai ter problema. Tá? Então, desde que você consiga chegar no seu objetivo com o seu algoritmo, tá? Ele está funcionando e ele vai funcionar legal. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender é como um computador ele entende um algoritmo. Tá? Então, o computador ele espera alguma entrada, algum dado de entrada, alguma informação. Tá? Com isso, ele vai fazer algum processamento com esses dados e aí ele provavelmente vai te dar alguma informação de saída. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, na receita. Então, o que seria a entrada de uma receita? Por exemplo, vamos pensar que a gente está fazendo um omelete. Se a gente fizer um omelete, a entrada vai ser o ovo, a entrada vai ser, sei lá, o sal, a entrada vai ser algum outro tempero que você pode colocar. Tá? E o que vai ser o processamento? O processamento vai ser a mistura desses dados, desses ingredientes. Ele vai ser o tempo de cozimento desse omelete, tá? Então vai ser o que o computador, ou seja, o que o fogão, o que a panela vai fazer aqui com esses ingredientes, tá? E aí a nossa saída seria o omelete pronto. Tá? No nosso caso, o que vai ser? A gente vai fazer alguns exemplos lá na frente. Então, a gente vai colocar alguns dados, por enquanto vão ser dados numéricos, tá? E esses dados numéricos a gente vai fazer alguma conta, algum tipo de processamento de dados com esses dados numéricos, e aí ele vai mostrar algum valor, alguma informação que a gente quer, que seja interessante para o nosso caso. Tá bom? Então lembra, entrada, informação que você dá para o seu programa, e saída, a informação que o programa te retorna. Tá? Então essas duas informações aqui vão ser importantes lá na frente. Tá bom? E o processamento vai ser a parte da programação em si. Então você vai pegar esses dados da entrada, vai juntar tudo isso, você vai pensar num algoritmo que faça a programação desses dados virar essa saída que você pretende. Tá certo? Com isso a gente vai ter que ver o que acontece com os tipos de entrada que a gente pode ter. Então a gente vai começar a ver tipo de variável. Tá? Então o que é variável em programação? Na verdade não só em programação, mas vamos focar aqui na programação. Tá certo? Então variável na programação, ele vai ser uma informação que você vai dar para o computador, e esse computador ele vai armazenar em algum local lá dentro da memória dele. Tá? E esse valor ele vai poder ser alterado no meio da sua programação. Tá? Às vezes ele pode ficar com um valor inicial também, mas a ideia é que você pode pensar que ele pode sim ser alterado no meio da sua programação. Tudo bem? E esse tipo de dado, essa informação que você fornece para o computador, ela pode ser de várias formas. Tá? Então ela pode ser tipo numérica,
ela pode ser tipo literal, ela pode ser tipo lógica, constantes, tá? E qual é a diferença dessas coisas? A ideia é que o computador ele precisa saber com qual dado que você está trabalhando. Então você precisa dizer para o computador que você está trabalhando com variável com números. Tá? Então você vai dizer, ó, essa informação que eu vou começar a dar para você, essa informação é um número. E esse número, a gente vai ver depois, ele pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, ele pode ser um número real. Então cada um desses tipos aqui tem um código, vamos dizer, um nome que você vai ter que dizer para o computador, que é esse tipo aqui. Essa informação também pode ser literal. Tá? O que vai ser literal? Pode ser uma letra, pode ser uma palavra inteira, que é uma sequência de letras, e pode ser algum símbolo especial. Tá? Então, pode ser um símbolo, um cifrão, por exemplo, pode ser uma exclamação, tá? Pode ser um ponto e vírgula. Então, a ideia é que literal vai ser símbolos em geral. Aqui pode ser até número, tá? 9, sei lá, 91, enfim. Então a ideia é que aqui ela é um tipo de dado diferente desse daqui, porque ele vai poder ser letra, palavra ou símbolos especiais. Então por isso você precisa dizer que ele vai ser do tipo literal. E aí a gente vai ter um tipo para esse e um tipo para esse, que depois a gente vai comentar lá na frente. Tá? Ele também pode ser do tipo lógico. Esse tipo lógico aqui vai aproximar do que a gente estava vendo lá na aula passada, que ele pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Então aquelas coisas, aquelas informações lá, lógica booleana, então aqui também a gente pode falar que essa variável do tipo lógico, também pode ser chamada de variável booleana, tá? Porque ele assume verdadeiro ou falso. Tá bom? Então aproxima um pouquinho do que a gente estava vendo na aula passada. E por último, ela pode ser do tipo constante. Tá? Esse último aqui, ela é muito parecida com essa primeira. Tá? Por quê? Ela pode ser um valor fixo. Então, você pode definir o valor π lá no começo como um valor, e esse valor nunca vai mudar, por exemplo. Tá? Eu dou um exemplo nos próximos slides disso daqui, mas a ideia é que essa variável aqui, ela não vai mudar, ou seja, ela é constante durante todo o seu programa. Então ela vai assumir sempre esse valor, e esse valor vai ser sempre 3,14, por exemplo. Tá bom? Então por isso que esse daqui é chamado de constante, e não só o π, você pode colocar qualquer outro tipo de variável que for interessante, manter o valor durante o programa inteiro. Tá bom? Mas ela é muito parecida com o tipo numérico aqui. Tá? Então vamos lá. A gente também tem que ver alguns operadores. E para a gente aqui, os operadores, no começo, eles vão ser os operadores matemáticos. Tá? Ou seja, a gente vai ver operadores que relacionam duas variáveis. Tá? Então, se a gente tiver duas variáveis numéricas, tá? Então, duas variáveis numéricas, imagina que são variáveis inteiras, ou imagina que são variáveis reais, podem ser qualquer número, negativos, enfim. Então, se você tem essas duas informações aqui, a gente pode somar as duas informações fazendo A mais B. Tá? Então, no caso da adição aqui, vai ser A mais B. Então, a gente vai pegar o valor da variável A e somar com o valor da variável B. A mesma coisa acontece com a subtração, a gente vai pegar o valor da variável A, subtrair da variável B. Até aqui tudo bem. Agora, daqui para baixo começam as coisas um pouco mais complicadas. Por quê? Como a gente não tem um símbolo de multiplicação no teclado, na verdade poderia ser x, mas aí poderia confundir com a letra x, então a gente vai usar outro símbolo para multiplicação. Quando a gente quiser multiplicar duas variáveis, a gente vai fazer A asterisco B. Então isso aqui significa a multiplicação do valor de A por B. Divisão vai ser a barra. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque esse valor aqui pode ser um número que não é inteiro, né? Ele pode estar quebrado, pode ser um número decimal. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for declarar o tipo dessa variável aqui. Mas aí a gente vê lá mais para frente. Potenciação. Então se a gente escrever isso daqui, o que significa? Que é A elevado a B. Tá? Como a gente não consegue fazer essa escrita
algébrica no computador, a gente precisa de um código para isso. Tá? A mesma coisa acontece para a raiz. Aqui, somente a raiz quadrada. Tá? Então, se a gente fizer isso daqui, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que essa operação matemática aqui, que é a raiz quadrada desse número. O módulo, mod, é o resto da divisão. Tá? Então, a gente vai ter que colocar aqui sempre dois números. Então, isso aqui seria o módulo da divisão, ou o resto da divisão de A por B. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente colocar isso daqui, esse valor dessa coisa aqui é o resto da divisão de 10 por 3, que no caso é 1. Tá? E o último, div, que é o quociente da divisão. Tá? Então, se a gente colocar aqui A div B, vai ser o resultado, o quociente da divisão de A por B. Tá bom? Então, aqui os operadores, a única coisa que a gente tem que lembrar quais são esses símbolos, mas por enquanto aqui sem muitas dificuldades, que é só olhar nessa tabelinha aqui, tá? E que vai numa boa. O único problema é que a gente precisa escrever na forma exata, então se a gente colocar aqui com P maiúsculo, ou com M maiúsculo, R maiúsculo, ou esquecer de um parênteses, essa fórmula não vai funcionar, porque ele não vai entender que é isso que a gente está fazendo. Então a gente tem que escrever exatamente como essas coisas aparecem, tá? Principalmente com essa barra. Toma cuidado que você não pode colocar essa barra no lugar. Tem que ser sempre essa. Se você colocar isso aqui, vai acontecer outra coisa que não é a divisão. Além desses operadores, também tem os operadores relacionais, que eles são os operadores de comparação. Tá? Então, se a gente tem duas informações matemáticas ainda, A e B, a gente pode comparar os valores de A e B. Tem um errinho aqui, eu peguei essa tabela direto da apostila de vocês, então tem que tomar cuidado, porque esse igual, ele não é um comparador de igual. Tá? O comparador de igual, o que deveria estar aqui, são dois iguais. Tá bom? Então só fiquem atentos aqui nessa primeira linha, acho que provavelmente foi erro de digitação, aqui precisam ser dois iguais, tá? Para a gente comparar, para ver se o A é igual ao B. Então se a gente escrever isso daqui, o que isso significa para o computador? Isso daqui é um operador lógico, todos esses daqui, tá? Todos esses daqui são operadores lógicos, ou seja, eles vão meio que responder para a gente sim ou não, verdadeiro ou falso, tá bom? Então a gente vai testar para ver se A é igual a B, tá? E ele vai responder para a gente sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso, tá? O que você quiser pensar aqui. Então, se você escrever isso daqui, ele está vendo se 4 tem o mesmo valor que 2. Então, isso aqui deveria retornar para a gente. Não, ele deveria retornar para a gente um valor falso. Tá? Então, isso daqui, ele sempre retorna para a gente verdadeiro ou falso. Tá bom? Bom, o maior é o símbolo maior mesmo, assim como o menor. Como a gente não tem o símbolo de maior ou igual, então a gente tem que colocar maior e depois o igual. Tá? Então aqui precisa ser nessa ordem, não pode ser ao contrário. Menor ou igual, a mesma ideia, então primeiro menor, depois o igual, em sequência, sem espaço, tá? Grudado mesmo. E o último, diferente. Eu vou colocar uma outra coisa aqui, que também pode ser esse símbolo aqui. Geralmente eu uso esse, tá? Eu acho mais simples. Talvez por eu ter aprendido esse aqui primeiro, eu sempre uso esse. Tá? Então, esses dois símbolos aqui representam diferentes. Então, se eu escrever isso daqui, ele vai testar para ver se o A é diferente do B. Tá? A mesma coisa vai acontecer isso daqui. Tá? Então, isso daqui também. Na verdade, esse asterisco aqui, ele representa não na linguagem de programação. Então, a pergunta que está ocorrendo aqui é se A não é igual a B. Ou seja, A é diferente de B. Tá? Então, o símbolo é o mesmo, tá? Significa diferente. Então, ele está vendo se A é diferente de B. E ele vai responder para a gente sim ou não. Tá? Então, essas coisas aqui são sempre operadores booleanos, ou seja, do tipo lógico. Tá bom?
Além disso, a gente precisa começar a atribuir valores para algumas variáveis, tá? Nos nossos esboços que a gente vai começar a fazer, tá? E para isso a gente vai usar uma setinha, tá? Então, se a gente estiver fazendo um programa e tiver uma variável A, e se a gente quiser colocar dentro dessa variável A o valor de 2, a gente vai colocar aqui uma setinha apontando para o A. Então, isso aqui representa que o A recebe o valor 2, tá? E assim vai, aqui eu poderia colocar valores decimais, mais para frente a gente vai mexer com outro tipo de dado, então eu vou imaginar que esse A aqui é uma variável numérica, só para efeitos de exemplo, tá? Então isso daqui está representando que o A está recebendo o valor de 2. E mais para frente, se eu tiver que usar esse A, então por exemplo, se eu tiver que fazer A mais 5, o nosso computador ele vai entender que isso daqui tem o valor de 7 para ele. Tá? Então isso daqui, como o A vale 2, tá? Daqui para frente ele vale 2. Então quer dizer que para ele essa frase aqui, essa escrita tem o valor de 7. Tá? Antes disso eu não sei o que acontece. Tá? Se tivesse um A aqui, eu não sei o quanto que ele valeria. Tá? Então se eu não atribuir valores para variável, eu preciso ficar esperto que às vezes eu vou ter coisas que a gente não deseja aqui, certo? Bom, então vamos lá. Por que que aqui, vamos voltar aqui, ó. Por que que aqui eu falei para vocês ficarem espertos com o igual? Tá? Porque mais para frente, quando a gente estiver lidando com linguagem C, a gente não vai fazer essa setinha. Tá? Essa setinha vai acontecer somente nos rascunhos. Então, mais para frente, quando a gente entrar na linguagem C, o que que significa isso daqui? A mesma coisa que a gente falou aqui em cima. Isso significa que eu estou atribuindo o valor 2 para a variável A. Tá? Então, isso daqui não é um símbolo de igual, é um símbolo de atribuição. Por isso que quando a gente quiser testar para ver se A vale 2, a gente vai usar igual, igual. Tá? Então tem uma diferença conceitual entre o símbolo de 1 igual e 2 iguais. 2 iguais comparação, 1 igual atribuição. Então o igual ele altera o valor. Então daqui para frente o A vai valer 2. Se a gente pensar nisso daqui, ele só está vendo se o A vale 2. Então isso aqui ele vai responder para a gente sim ou não. Daqui para frente, o A vai valer o que ele valia antes daqui. Tá? Então isso não vai alterar o valor do A. Então por isso que a gente tem que ficar esperto aqui, usando igual, igual ou igual só na comparação ou na atribuição. Mas isso aqui são coisas mais para frente, eu só estou adiantando algumas coisas que a gente vai ver lá em programação em C. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui. Se a gente colocar aqui a setinha 15, significa que eu estou atribuindo o valor 15 para a variável A. Tá? E daqui para frente, o A vai ser o valor de 15. Tá? A mesma coisa aqui com o π que eu falei no slide passado. Então, se eu colocar o π com essa setinha, eu estou atribuindo esse valor ao π. Tá? Mais uma coisa que a gente precisa ficar esperto, que os símbolos de duas barrinhas, tá, eles são reservados para a gente fazer comentários no nosso programa. Tá? E o programa, quando ele rodar, ele vai ignorar qualquer informação que venha depois, tá, dessas barrinhas. Eles servem para deixar muito mais organizado e para facilitar a leitura, né, dos programadores. Por exemplo, eu peguei um aqui só para vocês verem, tá? É um exemplo de um programa, não precisa entender o que tá acontecendo aqui, tá? Não precisa entender nada do que está acontecendo aqui, porque a gente vai ver isso aqui mais para frente, tá? Então, ó, só para a gente imaginar, tá? Aqui tem uma variável que ele chamou essa variável de contador. Essa variável é do tipo inteira, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. E ele está atribuindo, ó, aqui tem um símbolo de igual, ele está atribuindo a essa variável o valor 0. Tá? E é o que acontece depois. Tá vendo que isso daqui está até mais fraquinho? Ele não está forte. Então, ó, isso aqui
é para quem está lendo esse programa entender o que acontece com essa linha, tá? Ou com o programa, na verdade, aqui. Então, ó, contar a quantidade de números digitados pelo usuário, tá? Números digitados pelo usuário e soma dos números digitados. Então, aqui ele está dizendo o que acontece com cada linha aqui, tá? Então, isso daqui o programa simplesmente ignora, ele não vai entender nada daqui porque está depois das barrinhas. Então você pode colocar qualquer coisa aqui que ele vai continuar rodando como se isso aqui não existisse. Tá? Então é só para facilitar a visualização de quem está lendo. Tudo bem? O resto aqui eu não vou nem olhar, é só para mostrar para vocês um exemplo aqui de escrita de barrinhas em um programa de verdade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a aula. A ideia aqui é que a gente vai fazer um esboço, tá? Um esboço de algoritmo. E para isso, a gente vai começar a usar comando informal, tá bom? Como a gente ainda não sabe essas coisas, a gente não sabe ainda fazer a programação, tá? A gente não sabe esses códigos que fazem as ações que a gente quer, a gente vai usar comandos informais, tá? Para realizar o que a gente quer. Tá bom? Então, mais para frente, tá? Bem mais para frente, lá quase em junho, mais ou menos, a gente vai estar já passeando por todos esses daqui, tá bom? Então, a gente vai progredindo aos poucos, a gente vai ver em breve o que acontece com isso, mas esses daqui, esse aqui também vai ser em breve, mas esse daqui vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas a gente vai entender tudo isso aqui até o final do semestre tranquilamente. Então, ó, quando a gente estiver no nosso esboço de programa, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente vai precisar fazer sempre uma entrada, aí vai ter um processamento e depois vai ter uma saída? Essa entrada geralmente é uma informação de dados que você fornece para o programa. Tá? Então, geralmente é uma leitura de um teclado, um valor numérico que você coloca, e a saída é geralmente uma mensagem que o programa te retorna, dizendo o que aconteceu com os dados que você colocou. Tá? Então, no nosso caso, por enquanto, essa entrada vai ser uma leitura de valores, uma leitura de variáveis. Então, por isso que sempre que a gente tiver que fazer a leitura de variáveis, a gente vai usar o comando leia. Tá? E na saída, o programa vai ter que mostrar para a gente, vai ter que retornar para a gente uma mensagem dizendo o que aconteceu. Então a gente vai colocar aqui escreva, ou seja, uma instrução para o programa escrever o que a gente quer. Tá bom? Então, por isso a gente vai usar esses comandos aqui informais. Tá? Mais para frente a gente vai entrar direito no que isso aqui significa na nossa linguagem em C. Tá bom? Quem sabe já a linguagem C, provavelmente já imagina o que seja, e quem não sabe a linguagem C, mas sabe outras linguagens, também é super parecido, tem sempre uma característica em comum aqui com a C, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês dois esboços, tá? Dois esboços de algoritmo. O primeiro vai ser um programa que calcula a média aritmética de 3 provas. Vamos imaginar então que vocês fizeram 3 provas. Vamos imaginar aqui, ó, 3 provas. Vocês fizeram a prova 1, a prova 2 e a prova 3. Vocês já fizeram essas 3 provas. Tá? E o que esse programa vai ter que fazer? Ele vai ter que calcular e retornar a média dessas 3 provas. Tá? Então isso aqui vai ter que ser a nossa saída. Tá? E esse daqui vai ter que ser a entrada. Por quê? Porque a gente vai fornecer esses valores para o computador vai fazer o processamento, tá? E vai retornar o valor da nossa média. Tá? Então esse processamento aqui no caso vão ser as contas que a gente precisa fazer. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa começar imaginando? Que tipo de variável que é P1, P2 e P3? Bom, primeiro que elas são numéricas porque elas representam notas. Tá? É claro que você poderia estar em outros sistemas de notas, que é A, B, C, D, mas vamos imaginar que a gente está no sistema comum de notas que vão de 0 a 10.
tá? E esses dados, eles podem ser muito bem dados decimais. Então, você pode ter tirado 9,5, por exemplo, na P1. Você pode ter tirado 7 na P2 e você pode ter tirado 5 na P3. Tá? Então, esses valores podem ser números quebrados. Tá? Então, por isso, vamos imaginar aqui que eles podem ser números reais. Tá bom? Você pode falar que eles podem ser números decimais, mas eles também são números reais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter que declarar para o computador 3 variáveis, que são do tipo real. Então, essa linha aqui, ó, já vamos usar aqui as barrinhas, são comentários. Então, essas barrinhas significam que são comentários e o computador vai ignorar isso daqui. Tá? Então, vamos lá. Então, isso daqui são as 3 provas realizadas. Só que, por enquanto, você só disse para o computador reservar um espacinho na memória dele para P1, P2 e P3. E esse espacinho vai receber números reais. Você não disse qual é o valor de P1, você não disse qual é o valor de P2 e você não disse qual é o valor de P3. Então você precisa dizer para o programa quem são esses valores. Então por isso você vai precisar falar para ele ler. Tá? Então leia P1. Depois que ele leu P1, você vai ter que falar para ele ler P2. E aí por último, ler P3. Tudo bem? O que mais? Agora você vai precisar fazer conta. Mas que conta que você vai ter que fazer? A média aritmética. Certo? O que é a média aritmética? Média aritmética é pegar P1, somar com o P2, somar com o P3 e fazer a divisão por 3, porque são 3 provas. Só que a divisão a gente sabe que é uma barrinha. Então essa conta aqui significa a média aritmética. Mas a gente tem que colocar parênteses, porque se a gente não colocar parênteses, ele só vai dividir o P3 por 3. Tá? Então é a soma de todo mundo. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar esse valor numa nova variável chamada média. Só que percebe que em nenhum momento eu disse para o computador quem era a média. Tá? Então a gente tem que lembrar que a gente precisa declarar para o computador todas as variáveis que a gente vai usar. Então nesse caso eu preciso também dizer, antes de usar, tá? Que a minha variável média é do tipo real. Tá bom? Então, por enquanto já, então, ó, leio P1, leio P2, leio P3, reservo um espacinho para média, faço essa conta e coloco nesse espacinho que a gente acabou de reservar. Tá? Agora eu preciso só mostrar quanto que deu essa conta, né, porque já foi calculada aqui, então eu preciso escrever qual é o valor da média. Tá? Então, se a gente fizer isso, isso aqui é um esboço, tá? É bem primitivo, tá? De programa que calcula a média aritmética de 3 provas. Tá bom? Vamos lá para o segundo. O segundo vai ser muito parecido, tá? Também com problemas numéricos, e aqui a gente vai representar uma caixa registradora elementar. Tá? Então, pensa que é um mercado que você vai estar fazendo compras. Tá bom? Só que essa caixa registradora, ela só vai ler 4 dados para a gente. Quais dados que vão ser? O preço de um produto, a quantidade que você comprou desse produto, o preço de um segundo produto e a quantidade que você comprou desse segundo produto. Tá bom? E aí no final desse processo ela exibe o total da compra. Então vamos fazer aqui em cima de novo o nosso esboço. Tá? O esboço do esboço, na verdade. Né? Então vamos lá. Quais são os dados que você tem? Você tem o preço do primeiro produto, você tem a quantidade que você comprou desse primeiro produto, tá? Você tem o preço do segundo produto e você tem a quantidade do segundo produto que você comprou. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas contas e vai retornar
um total para a gente. Tá? Primeiro, vamos lá. Os dois preços, tanto um quanto o outro, eles são números decimais, porque eles podem ter números inteiros e eles podem ter números decimais também, né, representando centavos. Então, o P1 pode valer 1,50, o P2 pode valer 3,75. Tá? Então, esses daqui também vão ser números reais. Q1 e Q2 é a quantidade que você comprou desse produto. Então, você pode ter comprado 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que você não pode comprar produtos decimais. Você não pode comprar 2 produtos e meio. Tá? Então, esse tipo de variável aqui vai ser um tipo de variável inteira. Tá bom? Vamos imaginar aqui, para simplificar, que ele só pode ser inteira. Que, sei lá, você não comprou 3,5 kg de banana, tá? Então a gente está pensando que são produtos inteiros mesmo, tá? A gente não está pensando que são o peso de um produto, por exemplo, tá bom? E o total vai ser um preço também em reais, então ele também vai ser um número real, tá? Então, nesse caso aqui, também é o tipo de variável real, tá bom? Lembra que esse real aqui, por mais que ele seja real de dinheiro, esse real aqui não é real de dinheiro, hein? É real do tipo de número, número real. Lembra que números reais são todos os conjuntos numéricos juntos, naturais, racionais, inteiros e irracionais, tá bom? Então esse real aqui não tem nada a ver com dinheiro, apesar dele também ser um real de dinheiro, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa ler, então, dizer para ele quem são essas informações. Então a gente vai ter que falar, então, que vão existir variáveis reais, nosso problema, e quem são as variáveis reais? P1 e P2. E a gente também vai ter variáveis inteiras, que no nosso caso vai ser a quantidade que a gente comprou de Q1 e Q2. Diferente desse problema aqui, ó, lembra que eu declarei aqui no meio? A gente pode fazer isso, tá? Desde que a gente declare antes de usar, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou usar um total, e eu sei que esse total também é um número real. Então eu vou juntar aqui, ó, e vou declarar aqui no começo. Você poderia declarar depois também, tá? Mas vamos tentar sempre deixar organizado, sempre a declaração de todas as variáveis juntas, quando for possível. Tá? Então vamos tentar deixar assim que fica muito mais organizado. E o que vai acontecer agora? Eu vou precisar fazer as entradas. Tá? Então vou precisar ler quem é P1, ler quem é Q1, ler quem é P2 e ler quem é Q2. Então a caixa registradora então vai ter que ler P1, ou leia, tanto faz. Aqui a instrução dá na mesma, tá? É só questão de informalidade, então não tem regra para isso. Então ler P1 também vai ter que ler a quantidade de produtos que você comprou aqui, você vai ter que ler P2 e você vai ter que ler, você também vai ter que ler Q2, tá bom? Então você leu todas as informações e agora como é que você calcula o total? Bom, para saber o preço total, você vai ter que multiplicar a quantidade de produtos 1 pelo preço desse produto, multiplicar a quantidade 2 pelo preço desse produto 2 e somar essas duas coisas. Somente isso. Então, ó, P1 mais, P1 vezes, né? Lembra que vezes é asterisco. P1 vezes Q1 mais P2 vezes Q2. Isso daqui não precisa de parênteses, tá? Mas vou colocar para ficar mais simples. Todo esse valor aqui vai ser o preço total, tá? Então, eu vou armazenar isso na variável total que eu já declarei aqui em cima. Poderia declarar aqui antes de usar, não tem problema nenhum, não faz diferença. Mas deixei aqui para deixar tudo lá direitinho, junto com a declaração de todas as variáveis lá no começo. Então, se eu fizer isso, eu já tenho qual é o preço total dessa compra que a gente fez, tá? Então, com isso, eu vou pedir, né, para que ele escreva o total na tela do nosso programa. Tá? Então, se a gente fizer isso, é um exemplo de algoritmo para esse caso aqui. Tá bom?
Então vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer para vocês nessa semana? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês fazerem esboços de algoritmo, tudo bem? Situações como essas, tá? E eu também vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem de tabela da verdade, referente à semana passada que eu não coloquei, tá bom? Então eu vou colocar essas duas atividades para essa semana, tá? Vai ser alguma coisa curtinha, não vai ser nada absurdo não, tá bom? E eu vou colocar lá e vocês vão precisar me enviar isso no e-mail, tá bom? Qual que vai ser meu e-mail? Eu vou colocar aqui, mas também coloco nas instruções, tá? Então, meu e-mail por enquanto vai ter que ser o pessoal, porque eu ainda não tenho o e-mail institucional. Então, thiagopeleias@gmail.com, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem por enquanto, vocês podem mandar e-mails nesse e-mail aqui, não tem problema, vou responder. E vocês também podem interagir no fórum, é só mandar a mensagem direto lá para mim, que eu também respondo. Eu vou enviar para vocês essa atividade nessa semana, e aí eu vou precisar que vocês me enviem essas atividades nesse e-mail aqui, tá certo? Se não chegar as atividades até amanhã, me avisa, tá? Que eu envio para cada um por e-mail, tá bom? Mas eu vou enviar para vocês lá pelo AVA, tá certo? Então, a gente fica por aqui nessa semana. Então, na semana que vem a gente continua com essas coisas. Qualquer dúvida, lembra, não hesitem em mandar e-mail, que eu imagino que está bem difícil para vocês nessa época, mas a gente não pode parar. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Então, até mais. Tchau, tchau.